Será que a IA consegue recriar o jogo do Mario? Então, galera, eu estava dando uma pesquisada aí para fazer esse vídeo, estava testando algumas ferramentas de IA e tal, do Google, do Gemini, e eu também já tinha testado algumas coisas para criação de aplicativos, desenvolver algumas coisas, e aí eu pensei, por que não fazer uma série aqui no canal, testando para ver se a IA consegue recriar algum jogo famoso. E aí eu fui mexendo lá, tentando desenvolver, e foi basicamente um teste para ver se ela consegue fazer isso. Então fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver o resultado. Quando vocês vêm aqui no Google, no Gemini, né, no Google AI Studios, na verdade, vocês têm essa função aqui, que é a função de build. E aí eu estava tendo essas ideias pelos vídeos que eu assisti, e eu fui tentando criar algumas coisas, que tem alguns que eu fui desenvolvendo e tal. Eu até tentei gerar uma versão de Doom, para ser uma réplica de Doom, né, mas não deu muito certo. Eu tentei gerar um joguinho clássico, aquele Space Invaders, né? Então, para alguns estilos de jogos nesse sentido, ele consegue até que gerar de forma bem legal. Aí ele foi fazendo algumas mudanças, aí por último eu pensei, beleza, então qual um dos jogos mais famosos que tem? Eu até tentei fazer o Pac-Man aqui, mas também não deu muito certo. Eu falei, beleza, vamos tentar fazer um dos jogos mais famosos, que é o jogo do Mario. E aí eu fui começando a organizar isso aqui para tentar fazer, ver se a IA conseguia gerar um jogo para mim que fosse uma cópia do jogo do Mario, né? E aí ele foi mexendo, eu fui dando os dados para ele, fui colocando os prompts aqui, eu fui colocando todas as informações que eu queria para poder gerar isso para mim. Então ele foi mexendo aqui para mim, essa parte que eu estava gravando na tela para mostrar para vocês. Essa foi a primeira versão que ele gerou. Ele gerou essa versão no código aí, ainda tinha bastante bug, não funcionava direito do jeito que eu queria e tinha muitas funções faltando. Eu fui organizando por etapas o que eu queria fazer. Então ele foi gerando esse código para mim aí, passo a passo. Lembrando, eu não tenho muito conhecimento de programação, eu tenho o básico do básico ali, que eu comecei a aprender mais recentemente, mas para fazer alguma coisa nesse sentido, acho que até que ficou um pouco legal. Então ele já melhorou um pouco vocês podem ver na tela aqui que ele já melhorou um pouco o código, né? Então eu fui organizando, o bonequinho andava meio de forma muito imprecisa ainda, ele não fazia as coisas direito, não mexia direito, ele escorregava demais, não tinha as funções, né, que o Mario tem de clicar, pular no cogumelo e fazer todas essas coisas. Então toda vez que eu ia fazendo, eu ia testando. Aí eu ia pedindo para ele fazer alterações. Então eu fui organizando, dividindo essas funções aí, e aí ele foi mudando para mim, e a cada passo que eu fazia, o mais legal disso tudo é que a cada passo que eu fazia, ele ia corrigindo todo o código para mim, sem eu ter que fazer nada, e ia organizando. Então a primeira coisa foi melhorar, né, tentar buscar e otimizar a questão da movimentação e de algumas funções do personagem. Então ele foi organizando lá, ó, você já vê que ele começa assim, ó, ele não está funcionando ainda. E aí você já vê que tem uma parte que mostra ali que ele já tem uma fase 2, só que só tinha fase 2 e não funcionava direito. E aí ele foi organizando. Então, chegou no momento que aí, ó, agora ele já tem, ele já consegue pegar o Power Up. E aí quando ele pega o Power Up, ele vai e aumenta de tamanho. E aí ele consegue, eu fui adicionando mais funções. Então, depois que ele pegava o Power Up, eu consegui fazer para que quando ele tivesse com o Power Up, ele conseguisse bater no bloco e quebrar o bloco, né? Que o Mario consegue fazer isso quando ele está na forma grande dele. Ele consegue pular no bloco e quebrar. Depois eu adicionei para quando ele desce o Ground Pound, né? Que é aquela habilidade de pular mais forte para baixo, ele conseguiria quebrar também. E eu fui adicionando cada passo. Depois eu fiz para o bonequinho se abaixar, depois fui fazendo as modificações. Depois eu coloquei algumas imagens, peguei algumas imagens do jogo do Mario e pedi para ele criar o template inspirado no jogo do Mario, né? O visual no jogo do Mario. Você já vê que aí, ó, nessa parte o bonequinho já está grande, ele já está pulando, já está conseguindo fazer algumas funções e eu fui organizando. Então aí ele já pega o power up, já fica grande, já vai, consegue pular. Depois ele vai conseguir bater para baixo, quebrar, vai conseguir pegar a flor de fogo. Ele gerou a flor de fogo também, que tinha função. Ele conseguia atacar com a flor de fogo fazia o efeitozinho dela lá, dando o tiro para frente. Mas mesmo assim, ele gerando todas essas coisas, chegou um certo momento que ele começou a dar algum tipo de bug. Não sei por que isso aconteceu, né? Eu teria que verificar todo o código. Talvez eu conseguiria entender por que isso aconteceu. Então, isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui, que sim, a IA consegue gerar alguns jogos, consegue gerar algumas coisas, mas ela não consegue gerar um jogo completo de forma satisfatória. Não dá certo, não funciona direito.
vai chegar uma hora que é tanta informação que ela vai começar a alucinar, vai criar os erros ali, você não vai conseguir resolver. Tanto que nessa geração aqui do joguinho que eu estava mostrando para vocês aqui, né, que é o joguinho do Mario no final aqui, ele gerou mais coisas depois que eu fui desenvolvendo, só que por causa desse erro, eu tive que reiniciar o programa. E acabou que eu perdi a maior parte da criação do jogo que estava sendo feita, né? Eu não tinha conseguido salvar no final, justamente por causa disso. Mas ele vai, se você conseguir pedir para ele especificamente uma coisinha ou outra, mais pontual, então você vai pedir, quero primeiro essa parte, quero mais essa parte, quero que você melhore isso, melhore aquilo, bem específico, ele consegue gerar uma coisa mais detalhada e mais completinha. Então, talvez vocês quiserem testar aí algumas ideias para ver se vocês conseguem fazer algo melhor do que eu, né? Recriar algum jogo famoso aí. Então, acho que aquela minha ideia de fazer uma série de recriando jogos famosos para, sei lá, uma vez por semana tentar recriar algum jogo famoso com IA, eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar fazer alguns outros ainda, fazer alguns testes, que eu quero ver se funciona. E talvez o Tetris eu quero ver se funciona, foi um que eu não testei ainda, mas eu quero testar para ver se vai dar certo. Não só o Tetris também, Pac-Man que eu tentei fazer ali, eu tenho que tentar refinar ainda também, algo do tipo. É meio que a primeira vez que eu estou gravando um vídeo nesse estilo, né? Meio que mostrando a tela assim de tentando criar alguma coisa com IA nesse sentido, né? Foi bem legal essa experiência, apesar de que no final não deu tão certo quanto eu achei que daria, né? Então as expectativas que eu tive estavam um pouco altas demais, mas foi legal pela experiência e as possibilidades que a gente tem agora com essas novas ferramentas para fazer esse tipo de coisa são muito legais, são muito incríveis. Então eu vou gastar mais um tempo aí esses dias testando alguns outros jogos famosos que eu posso recriar ou algumas aplicações, né, que dá para a gente tentar desenvolver. Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos, que eu estou com as ideias bem legais para testar nessa nova ferramenta do Google aqui de criação de aplicativos. E vai ser bem interessante. Já estou pensando em algumas coisas aqui diferenciadas que vocês podem aproveitar. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo aí. Esse é um dos primeiros vídeos que eu faço nesse tema, né? Que eu faço uma criação toda gravando antes para depois comentar por cima. Então, meio que estou aprendendo essa parte ainda. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais.